Pessoal, boa noite, Paz Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de quarta-feira, hoje, dia 15 de outubro de 2025. Essa é a nossa terceira mensagem do dia, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, através da palavra dele, que sirva de fortalecimento e renova o seu coração. Peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente. Clube de membros é só clicar no botãozinho assinar. E aqui em cima vai aparecer as informações. Seu irmão ou a irmã desejar abençoar esse ministério, vai aparecer aqui em cima o Pix e as informações para semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa, para a nossa mensagem. Pessoal, não vou nem me ater ao texto, mas nosso texto base vai estar em Lucas 17, versículo 11, a partir do versículo 11. E ali fala sobre Jesus se encontrando com 10 leprosos, né, e ali é claro que acontece uma cura física, né, uma cura em grupo, podemos dizer assim, mas ali traz uma lição. Esse texto traz uma lição sobre fé, sobre gratidão, sobre relacionamento com Deus. Os leprosos, eles viviam à margem da sociedade, eles viviam em leprosários, eles eram isolados, né, sem contato humano, sem culto, sem comunhão, eles não tinham direito a nada. Eles eram realmente pessoas que ficavam ali marginalizadas, né? A lepra, ela era uma sentença de morte espiritual, ela era uma sentença de morte social. A pessoa, ela era afastada do convívio com a família, do convívio com as pessoas que ela amava. Era uma coisa terrível, sabe? Só que Jesus, ele não cura apenas corpos, né? Ele cura mentes, corações, alma, principalmente, né? Ele revela o coração de cada um. A palavra fala nesse texto de Lucas 17, versículo 11, que 10 foram limpos, 10 foram curados, mas apenas um voltou transformado, apenas um foi realmente transformado, né? E esse texto, ele mostra aquilo que a gente sabe, né? Que muitos querem viver uma bênção, mas poucos querem de fato se voltar àquele que é o abençoador, né? Eles estavam longe, mas a voz de Jesus, né? A voz deles foi ouvida por Jesus, mesmo distante. Eles não podiam se aproximar. O leproso não podia se aproximar. A lepra os impedia de se aproximar fisicamente, mas não impediu que eles clamassem. Isso é muito forte, porque o pecado, ele nos impede de se aproximar de Deus, mas ele não nos impede de clamar, ele não nos impede de orar. A lepra é sim uma representação do pecado. E aí eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E o Senhor ouviu o clamor deles, à distância. O Senhor mostrou que o isolamento deles, né, não impediria que ele abençoasse cada um deles, né? Então, às vezes a gente se sente distante. Isso é um fato, tá? Às vezes nós nos sentimos assim, impuros, excluídos, distantes da presença, sabe? Você não tem aquela mesma comunhão, não tem não sente mais a presença como sentia. É nessa hora que você deve clamar, minha irmã, meu irmão. É nessa hora, porque o Senhor, ele ouve a voz dos quebrantados. Mesmo que estejamos numa distância espiritual, mesmo que estejamos numa frieza espiritual, no distanciamento, sabe? Jesus não tocou neles, mas ele mandou que eles obedecessem. A primeira ordem foi obediência. Ao contrário de muitos milagres que Jesus tocou, né, nas pessoas, ele não tocou nos leprosos. Ele disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A cura se deu enquanto eles obedeciam. A fé deles foi testada antes do milagre, antes da manifestação. Porque eles saíram dali, eles tiveram que andar ainda leprosos, mas confiados na palavra, de que eles chegariam lá no sacerdote curado. Eles saíram dali leprosos. Às vezes Deus nos dá uma direção e é antes de a solução aparecer. A obediência, ela sempre vai anteceder o milagre. A obediência, ela vem antes, o milagre vem depois. E aí eles obedeceram, saíram dali leprosos e chegaram no sacerdote curados. Todos os 10 foram curados fisicamente, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros receberam a bênção, seguiram suas vidas, né? Não reconheceram a fonte da bênção, do milagre. E aqui fica uma lição, porque a gratidão, ela não é um detalhe, não. Ela é uma prova, um comprovante de um coração, de uma vida regenerada, de alguém que entendeu de onde foi tirado. Gratidão pertence aos salvos, aos remidos.
Hoje muitos recebem milagres, irmão. Muitos. Agora poucos conseguem aproveitar a oportunidade gerada através do milagre e criar um relacionamento com Deus. Sabe? Viver um relacionamento real com Deus. Deus não busca beneficiários, Deus não busca pessoas que querem ser abençoadas, Ele busca adoradores. Adoradores. Esse é o propósito maior do Senhor. E um detalhe aqui interessante, o único que voltou era samaritano, era estrangeiro. Jesus fala, esse samaritano. Os judeus conheciam a lei, eram religiosos, mas não voltaram. O samaritano, que não tinha status religioso nenhum, esse voltou. Esse teve coração grato. O Senhor vai se agradar de coração sincero. Deus não está se portando com tradição vazia, com rótulo, cresceu na igreja, fez teologia. Deus não está nem aí para isso, irmãos. O que menos parece, às vezes, é o que mais se aproxima, verdadeiramente, do Senhor. Não é a posição que conta, não é o status, nada disso. O que conta é o coração. Foi ele que voltou. E quando ele voltou, os 9 foram curados. Mas só um ouviu. A tua fé te salvou. Só esse que voltou ouviu isso. 9 foram curados, mas só um foi salvo. E aqui é uma diferença entre milagre e salvação. Entre bênção temporária, terrena e transformação eterna. O samaritano voltou, não só ficou limpo, não. Ficou restaurado espiritualmente. Então Deus tem algo para te dar. A bênção é muito bom, mas é a salvação. Esse é o maior milagre. A salvação. 10 clamaram. 10 foram atendidos. Mas apenas um foi salvo. Isso é para nós. A multidão hoje busca o quê? Busca Jesus por benefícios. Para resolver o problema, não é verdade? Agora, a gratidão é uma marca de quem entendeu o que é salvação. Essa é a fé verdadeira. Não é a fé que apenas recebe, é a fé que reconhece. É a fé que se volta. É a fé que se rende. É a fé que se relaciona. É a fé que se dobra, se prostra diante do Senhor. Essa é a fé verdadeira. Eu acho que essa é a mensagem aqui curta para o seu coração. A terceira mensagem do dia, que sejamos como esse samaritano, né? Não sejamos como aqueles que recebem o milagre, a cura, mas sejamos como aquele que volta aos pés do Senhor, com adoração, com entrega, com sinceridade, e tem o privilégio de ouvir. A tua fé te salvou. Curou também, né? Mas a cura foi um bônus. O milagre que tu pede a Deus é um bônus. Não é propósito de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, para você, para mim, para nós. É a salvação. A tua fé te salvou. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor.